Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando prosseguimento à nossa aula de programação, né? Depois de ter introduzido o conceito com vocês com o Marco, a gente passa agora para um outro conceito, na verdade um outro software, o Scratch. O Scratch a gente consegue trabalhar ele tanto online, que vai ser preferencialmente, mas quem tiver a oportunidade de estar fazendo download dele no seu computador, pode fazer sem problema algum, certo? E aqui a gente vai começar. Quando a gente entra no Scratch Online, o site já foi passado para vocês, certo? Essa é a tela inicial para a gente começar a estar inserindo o Scratch. E como eu começo a criar alguma coisa? Eu venho aqui nessa parte, começo a criar. Ele vai carregar para a gente. Aqui tem um breve tutorial aparecendo. Vou dar uma diminuída aqui na minha tela para aparecer melhor vocês. Vou jogar para o lado de cá. A diferença do Scratch para o Rumarco, ele está em formato de jogo para a gente entender o que é programação por blocos. Para fazer uma determinada situação com o Marco ou com a Sofia, o que a gente fazia? A gente pegava e ia montando os bloquinhos conforme a gente tinha disponibilidade para construir um algoritmo, e com esse algoritmo a gente conseguia, né, fazer lá o comandinho, mandava executar, e o Marco ou a Sofia fazia lá o caminhozinho que a gente gostaria que ela fizesse de fato. Se aí não conseguisse, dava erro. Então era uma estratégia através de um jogo. Agora eu preciso inserir com vocês a programação mesmo, certo? A ideia é a mesma, é programação por blocos. São colocar blocos que a gente vai inserindo para montar um código para um determinado objeto fazer lá alguma situação, algum evento que a gente deseja, certo? Mas antes de propriamente dito começar, vamos dividir aqui mostrar a nossa tela do Scratch, certo? Ela é dividida, a gente tem a aba código, essa vai ser a aba principal que a gente vai verificar e a gente vai ver. A aba fantasias, o que seriam as fantasias? Seriam as animações que a gente pode estar utilizando para mexer. Nesse caso aqui, o padrão do Scratch é esse gatinho aqui que aparece para vocês. E podemos estar inserindo sons também, certo? Então tem todo esse movimento que a gente pode estar inserindo aí. Dentro da aba código, que é a aba que a gente vai mais utilizar, a gente tem vários menus que a gente vai aprender ao longo do nosso passo a passo. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor, certo? Temos a aba movimento, como o próprio nome já diz. Se a gente quer que o nosso objeto ele se mova para algum lado. A mesma ideia do mova é a ideia de ir para frente no rumo arco. O gire, aqui a gente vai trabalhar com a ideia de graus. Podem ficar tranquilos que eu só estou passando por cima, mas quando a gente for usar cada evento desse, cada bloquinho, o Pro vai passar para vocês certinho como que a gente tem que fazer. Não precisa ter a ideia dos 15 graus agora, tudo bem? É só para você entender que ele gira para um lado e gira para outro lado também, certo? Tudo pensando nesse objeto aqui que a gente tem aqui à disposição. Ou vá para a posição aleatória. A gente também tem outra que a gente pode colocar aqui para ele ir para um determinado ponto do nosso quadro, certo? E aí diversos movimentos que a gente pode estar fazendo nessa abinha, onde quando a gente for trabalhar somente a aba movimento, eu vou passar. Agora esse vídeo é mais para apresentação do Scratch para vocês. Aparência. Eu quero que o meu objeto faça alguma coisa, que ele diga alguma coisa, ou que parece que ele está pensando, que mude a sua fantasia. Esse gatinho tem duas opções de fantasia, certo? Ou que ele emita um som, tem a aba som. Não, eu quero que ele faça um som agora, né?
A aba Eventos, essa é uma das abas que é mais importante. Por quê? É aqui que a gente consegue colocar os nossos movimentos, fazer looping. O que é looping, professor? Pensa numa roda gigante. É ficar girando sempre até acontecer uma determinada situação, certo? Tipo um contador, vamos falar assim, conte até 1000. Ele vai ficar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar em 1000. Chegou em 1000, ele parou. Isso é um looping. É ficar fazendo uma mesma ação a todo momento, certo? Até falar assim, ó, chegou em tal ponto, pode parar esse looping, pode parar esse movimento que você está fazendo. E aí acaba. Então, mas igual eu falei para vocês, a mesma coisa que eu falei das outras abas, também falo dessa. Quando a gente for trabalhar, a prova vai explicar certinho, podem ficar tranquilos, certo? Controle, outra também ferramenta, acho que junto com a aba Eventos, é uma das abas mais importantes, porque é aqui onde que a gente vai colocando, se a gente quer que o nosso objeto ele espera, quer que ele repita algum movimento, quer que ele faça alguma coisa. Sensor. O sensor é uma ideia que se a gente aconteceu alguma coisa próxima a ele, por exemplo, passei o mouse em cima, eu quero que esse gato perceba que o mouse está em cima dele e vai executar uma ação. Por que a gente aprende isso? Porque depois vamos levar tudo isso para a nossa programação no Lego, certo? Por exemplo, eu quero que o meu objeto, se for um carrinho de corrida, que ele perceba que ele tem um obstáculo na frente dele e ele consiga virar à esquerda, por exemplo, para fazer uma mudança de direção. Operadores são os operadores matemáticos. Eu quero que ele faça alguma coisa, que ele junte ou que ele perceba determinada situação. E aí, se a gente precisar de variáveis. Nesse primeiro momento, variáveis, operadores e sensores, elas vão ficar um pouquinho para trás, porque o importante nesse primeiro momento, tudo bem? Vai ser a aba controle e eventos, junto com o movimento aparente. Só para dar uma palhinha para vocês perceberem, essa tela branca aqui no meio, deixa eu voltar aqui a tela em formato original, senão vai ficar muito. Essa tela em formato original. Aqui nessa parte branca é onde que eu vou colocar os meus blocos para montar o meu código. E o que acontece? Sempre que eu iniciar uma programação, eu preciso de um botão executar. Podem perceber que lá no Rumarco a gente tinha um botão executar, né? Aqui nesse caso é o botãozinho verde. Para sempre começar um programa, eu preciso ter um evento aqui, ó, quando a bandeirinha verde for clicada. Então, qualquer programação a gente precisa desse bloquinho para estar iniciando. Porque todas as ações a gente vai ver nesse quadradinho aqui sendo executado. Só um movimento para vocês, certo? Para vocês perceberem. Então, quando a bandeirinha verde for clicado, eu quero que meu gatinho mova 10 passos. Vamos ver? Nem parece que ele andou, né? Porque os números de passos foi pequeno. Vou aumentar aqui para 100, para a visualização ser maior. Vamos ver. Olha lá, o meu gato anda 10 passos. Ah, professor, na verdade ele só jogou para frente. Porque precisa de toda a programação para fazer esse gatinho andar devagarzinho. Então a gente fala assim, ó, a cada passo para esperar, mas tudo no seu devido momento. Nesse primeiro momento é a parte da apresentação do Scratch que eu queria trazer para vocês. Tudo bem? Muito obrigado. Então aguardem as próximas aulas, hein? Até mais, pessoal!